Há um lugar na cidade que poucos conhecem e menos ainda visitam. É uma ponte antiga, feita de pedra que cruza um pequeno riacho no fim de uma rua deserta. Eu costumava passar por ali todos os dias a caminho da escola. Era um atalho que economizava tempo, mas eu nunca imaginava o que encontraria naquele caminho. No começo, a ponte parecia apenas um pedaço inofensivo da paisagem urbana. A cada dia o caminho me levava a uma sensação crescente de desconforto. E então eu comecei a notar algo estranho. Um palhaço. Ele estava sempre lá parado embaixo da ponte, com um grande sorriso pintado no rosto e olhos que brilhavam de maneira inquietante. Suas roupas eram antigas, um terno colorido, rasgado e sujo. Seus sapatos enormes estavam cobertos de lama, e ele balançava os pés de forma metódica, como se esperasse por algo. Às vezes, eu achava que ele estava apenas esperando alguém passar para fazer uma piada, mas a estranheza de sua presença não me deixava em paz. Era um palhaço desolado, solene e, acima de tudo, perturbador. Seus olhos eram fundos e pareciam carregar uma tristeza que não se encaixava com a imagem normalmente alegre de um palhaço. A cada dia, a sensação de desconforto se intensificava. O sorriso pintado em seu rosto parecia desmoronar um pouco mais a cada encontro. Certa tarde, a atmosfera estava particularmente densa. O céu estava nublado e o vento assobiava pela ponte. Eu estava sozinho e a sensação de que algo estava errado era quase palpável. O palhaço estava lá como sempre, mas sua presença parecia ainda mais ameaçadora. Ele se movia lentamente como se estivesse se arrastando com dificuldade, e os sons que fazia eram quase como lamentos baixos. Um dia, quando passei pela ponte, a chuva começava a cair e o chão estava escorregadio. O palhaço estava mais próximo do que de costume, agora quase na beirada da ponte. O seu sorriso parecia torturado, e ele balançava a cabeça lentamente de um lado para o outro, como se estivesse tentando se livrar de alguma carga invisível. Foi então que uma voz fraca e arrastada emergiu da direção do palhaço. Não era um grito, mas uma espécie de lamento, como se alguém estivesse implorando por ajuda de um lugar distante. Segui o som e notei um buraco na base da ponte, coberto por uma grelha de ferro enferrujada. A água do riacho corria para dentro dessa tubulação antiga e o som parecia vir de lá. A voz era abafada e desesperada, e parecia se misturar com o som da água. Meus pés ficaram paralisados e eu não consegui me mover. Olhei para o palhaço novamente e vi seus olhos se encherem de lágrimas. Sua expressão era uma mistura de tristeza e agonia e parecia que ele estava tentando me alertar para algo. Naquele momento, uma sensação de terror absoluto me dominou. Eu me virei e corri o mais rápido que pude, sentindo o coração disparado e as pernas tremendo. Ao sair da ponte, olhei para trás e vi o palhaço ainda lá, imóvel como se estivesse me observando com uma espécie de resignação. No dia seguinte, a ponte estava fechada para manutenção. A prefeitura alegou que encontraram problemas estruturais graves e que a ponte precisava ser desativada por motivos de segurança. O rumor era que a estrutura estava corroída e que havia riscos de colapso iminente. Meses se passaram e o mistério do palhaço continuou a assombrar minha mente. A ponte foi reformada e reaberta, mas eu nunca mais passei por lá. Sempre que passava perto, evitava olhar na direção dela. As histórias sobre desaparecimentos e eventos estranhos começaram a surgir entre os moradores, e os mais antigos falavam de um palhaço que há muito tempo havia sido visto em lugares semelhantes. Nunca consegui descobrir quem era o palhaço ou por que ele estava ali. Algumas noites, quando a chuva bate forte e o vento uiva, eu ainda sinto um frio na espinha. Às vezes, no silêncio, ouço um lamento distante, como se a voz desesperada que ouvia há tanto tempo ainda estivesse à espera de alguém para ouvir seu chamado. A ponte foi consertada, mas nunca mais voltei a atravessá-la. O palhaço da ponte se tornou uma sombra no meu passado, uma lembrança inquietante de algo que parecia transcender a realidade comum. Eu me pergunto ainda hoje se aquela voz debaixo da ponte algum dia encontrou paz, ou se ela continua a ecoar no escuro à espera de alguém que possa entender seu sofrimento.